Olá, meus queridos telespectadores, se você estava com saudade dessa voz aveludada, Rian Tavares aqui, sócio da XP, e você está no Papo de Assessor, e que você agora vai ter um conteúdo correto, certo, para saber da nossa vida aqui na assessoria de investimentos, porque eu sei que você fica aí procurando no Google de forma incessante. Bem, pessoal, hoje a gente está com um cara que está há muito tempo no ramo de assessoria de investimentos, não é só mercado financeiro. Ele entrou no ramo da assessoria um mês antes, talvez, de uma das maiores crises financeiras da história, que foi um mês antes da quebra do Lehman Brothers. André Fixel, meu amigo, grande prazer ter você aqui. E eu quero que, pra gente começar, quem é o André Fixel no mercado financeiro, a sua história, daí a gente vai começando esse papo. Legal, Fechou? pô. Obrigado por estar aqui, é um prazer compartilhar com vocês a minha história. Eu sou André Fixel, estou no mercado há 16 anos como assessor de investimento. Na XP há 16 anos, Na então XP, é verdade. eu não consigo falar da minha carreira sem falar da XP, tá totalmente entrelaçado uma coisa com a outra, né? Eu não te apresentei, sócio-diretor da Verso Investimento. Gente, que maldade da minha página, por favor. A intimidade já vai seguindo, né? Mas eu entrei na XP, a história é curiosa, né? Eu sempre quis mercado financeiro, meu pai foi mercado financeiro a vida toda, apesar de não ter me incentivado. Meu pai queria que eu fosse policial federal. Mentira, olha. Do nada. Botou na cabeça que eu tinha que ser policial federal. Mas você tem alguma... Não, zero. Teria um policial na família. Ele botou na cabeça dele. Alguém precisa começar essa história. Eu vou ser policial federal. E toda vez que saiu um edital de um concurso, ele me mandava. Pai, eu não quero ser isso. E aí, eu acho que desde criança eu frequentava ali o banco, a corretora que ele trabalhava. E aí eu acho que ficou um pouco na cabeça. Aí chegou na hora de decidir, fiz engenharia. E aí, mas eu sempre foquei para mercado. Então, os estágios foram todos de mercado. E quando eu estava na faculdade ainda, um amigo meu que morava em frente à faculdade, lá no Rio, ele recebeu um flyer da XP Educação. Mentira. Curso Aprenda a Investir na Bolsa. 3 dias de curso, que era o carro-chefe da época, curso. Na época com o pessoal que já velha guarda, né, da XP. E aí ia ser na minha faculdade esse curso. Aí ele falou, cara... Você fez PUC, né? Fez PUC. Sim. Ele morava ali em frente ao Planetário. Sim. Aí ele recebeu o flyer e me ligou e falou, cara, vai ter o curso da XP aqui. Eu já tinha ouvido falar, assim, da XP por alto, mas não conhecia muito. E, por que você não faz, cara? Aí eu falei, vou fazer. Aí me inscrevi como aluno, fiz o curso. Aí quando acabou o curso, falei, cara, eu quero trabalhar com isso. Aí eu cheguei no final do curso, conversei com o pessoal lá, falei, cara, eu quero trabalhar com vocês. Ele, cara, mano, se inscreve lá no site e tal. Aí eu me inscrevi no site e entrei. Então, a XP na época, né, ela tinha filiais. A XP não tinha um modelo de assessor de investimento autônomo. Era todo mundo funcionário da XP, como assessor. Isso em 2008? 2008. Aí eu entrei na XP em junho de 2008. Carteira assinada, XP Investimentos, meu primeiro e único emprego. Essa história é muito boa. Primeiro e único emprego. Eu tenho um carimbo na minha carteira de trabalho, porque eu era estagiário, né, não tinha carimbo, né? Aí meu único carimbo é XP Investimentos, 2008. E aí eu fiz... tem uma história curiosa também, que... Aí beleza, eu entrei em junho, aí fiz o PQO na época. Sim. Aí fiz a Ancor. Aí a Ancor tem uma história engraçada, que a Ancor, eu lembro muito dessa data, porque foi marcante. Dia 17 de agosto era a minha Ancor, a prova, a certificação. Só que dia 15 é meu aniversário. 15 de agosto. E era sexta meu aniversário e a prova era domingo. Não, a prova domingo, caramba. A prova era domingo, né? Porque era física a prova, né? Sim. Tipo, eu não sou muito velho, não, tá? Eu tenho 39, assim. Eu contando essas histórias. O mercado mudou muito. O cara tem 60 anos, né? Não, eu tenho 39, roxinho trabalhado aqui. Mas olha que engraçado. Eu tinha 22, eu ia fazer 23, né? Fiz 23, né? Nessa época. Aí a minha mãe... Falei, mãe, olha só, eu tenho uma prova pra fazer no domingo, cara, é muito importante, preciso passar, porque eu preciso continuar meu emprego, eu tô com risco de ser mandado embora se eu não passar. E ela falou, não, filho, tudo bem, mas vamos fazer um bolinho. Eu falei, mãe, eu não quero nada. Eu não quero bolinho, eu não quero nada, eu preciso estudar. E eu vou passar a noite estudando. Ela, tá bom, meu filho, tudo bem. Cara, 8 horas da noite, na sexta-feira, chegam 30 pessoas na minha casa. Parabéns! Aí eu, meu Deus, que é isso? Eu olhei pra minha mãe, você tá louca, cara? Ela, não, filho, é teu aniversário, mãe, né? Aí eu cheguei pro pessoal, cara, eu com 23 anos, acabei de fazer, né? Cheguei, reuni o pessoal, falei, pessoal, cara, muito obrigado. Vamos cantar o parabéns, mas eu, por favor, peço que vocês todos vão embora. Cara, é o primeiro caso que a mãe tá desvirtuando o filho. É verdade. Eu falei, eu preciso estudar. E aí estudei,
E aí passei na prova e comecei. Sentei, eu fiz a prova 17 de agosto, oficialmente eu estava liberado para atuar 1º de setembro. E aí, subprime. Aquela loucura, nossa, a bolsa circuit break caindo, eu não sabia nem onde eu tava. Comprava uma ação, caía 15% no mesmo dia. E só pra contextualizar, porque assim, 2008 parece que pra gente foi logo agora, mas pra muita gente não lembra, mas foi a grande crise hipotecária nos Estados Unidos, imobiliária dos Estados Unidos, e que a bolsa, não lembro quanto acumulado caiu lá fora, talvez 40% acumulado. Sim. Acho que depois do Covid, ela foi a maior queda no único mês, né? Outubro de 2008. Covid foi mais rápido, né? Mas antes, comparando, então, só pra vocês saberem que foi foi a pior crise depois de 1929. Sim. Né? Pra você imaginar. Não, e tem um ponto interessante aqui também, que na época, a XP só tinha bolsa. Só tinha bolsa. Era só quase bolsa. Quebrou. Então, eu não conseguia abrir conta de ninguém que não fosse pra operar bolsa. Então, você imagina, eu tinha 23 anos. Eu não tinha dinheiro na época, meus amigos muito menos, e os pais dos meus amigos não confiavam em mim. Então, o que eu conseguia de cliente na época era cliente de R$1.000, R$5.000, era aquele gado pingado que você ia pegando ali, né? E aí, tipo, às vezes, o dinheiro da pessoa demorava uma semana, acabava, porque operava na época alavancado, day trade, aquela show de horror. Sim. E aí, a XP, ela fez uma coisa muito boa na época, que ela foi pra cima, né? Então, todo mundo ficou acuado, e a XP foi pra cima com educação, né? A XP Educação era muito forte. Então a XP saiu era a área comercial da empresa, né? Era aí core business ali. A gente tinha uma esteira, na época não tinha um conceito de funil de venda, né? A gente não tinha esse termo ainda, claro. Mas era um funil. O nosso foco era levar a gente pra palestra. Era uma palestra de 1 hora, que a gente dava um conteúdo ali de bolsa. Aí na palestra a gente tentava vender o curso, que era um curso de R$390, que era o Aprenda a Investir na Bolsa. E aí esse curso eram 9 horas de curso. Eu já fiz esse curso em 2012, cara. 9 horas de curso com uma hora de aula prática, que era onde a gente abria a conta. E aí abria a conta e virava cliente. Então a esteira era essa. E a XP veio com uma palestra que era aprenda a operar vendido, aprenda a ganhar dinheiro na queda, que era para operar short. Sim. Explicando como é que você ganhava dinheiro vendendo uma ação descoberta e tal. E aí a gente foi muito para cima disso. Aí qual que era a minha estratégia na época? Eu não tinha network, não tinha ninguém para trazer. A gente imprimia uns flyers. E na época a gente não tinha dinheiro para imprimir flyer em gráfico e tal. Aí eu imprimia os flyers na impressora mesmo, recortava assim, e eu entrava nos prédios em frente à XP e botava na caixinha de correio. Mentira. Botava lá, e aí, tipo, aparecia. Eu tenho um cliente até hoje dessa época, que veio de um flyer que eu coloquei na caixinha de correio. Incrível. Eu ficava na porta do shopping, porque na época não tinha sem parar. As pessoas eram obrigadas a abrir o vidro. E aí, quando eu abri o vidro pra pegar o ticket do estacionamento, eu dava o flyer. Pô, tudo bem, a gente tem um escritório aqui. Pera lá, olha só. Uma coisa, Marco Danibali não te apresentei. Percebi, desculpa. Obrigado. Tá perdoado. Tá perdoado. Ele tá emocionado. Não, mas é uma coisa engraçada. Hoje o Marco é assessor de investimentos aqui na XP. Você falou muito que 100% na época era bolsa e você dava flyer pra você ter cliente. Flyer físico. Se eu pensar, Marco, percentualmente falando dos seus clientes, qual percentual eles investem em bolsa? Cara, não é grande. Não é grande, acredita? Eu diria que é uns 15 a 20%, pode ser pelo momento. Tá todo mundo mais resguardado. Covid, etc, todo mundo deu uma desalavancada, deu uma saída assim de bolsa, mas eu diria uns 20%. Aí tem muito assessor que fala assim, mas é difícil pegar cliente. Pô, difícil é isso, Pensei né, nisso. cara? Nossa, Da flyer, cara. Não, e só tinha bolsa. Eu pensei exatamente nisso. Só tinha bolsa. E aí era engraçado. Tinha corretagem fixa na época? Ou não, era Bovespa? Era só Bovespa. Tá. Aí o que tinha? Na época, logo depois, a TOV, que é uma corretora que existia na época, né? Eu acho que nem existe mais, né? Depois ela veio com essa coisa da corretagem fixa, mas não tinha na época. Só que olha que engraçado. A gente dava o flyer na cancela do shopping, né? E aí era engraçado porque existem 2 tipos de pessoas, né? A pessoa que me via na cancela do shopping e depois me via dando a palestra e abrindo a conta e assessorando ele e falava, pô, é isso que eu quero pra mim, porque eu quero um cara que tá mordendo a mesa, eu quero esse garoto tomando conta do meu dinheiro. E tinha outras pessoas que falavam, cara, não pode ser o mesmo cara que dá o flyer no shopping pra ser o meu assessor. Faz sentido. Faz sentido, né? E tá tudo bem, pros dois tá tudo bem. Sim. Só que eu tenho clientes até hoje que receberam um flyer meu na porta do shopping.
E cresceram comigo, né? Porque, se eu tenho 16 anos de assessoria, eu tinha 23 anos, eu tenho 39, eu tenho clientes até hoje dessa época, a pessoa cresceu comigo, porque Sim. eu era um jovem, né? Eu era bem joving. Hoje você ainda tem sua carteira pessoal ou você hoje... Então, hoje eu tenho a minha base de clientes, ela é hoje atendida por um assessor nosso, um sócio entendi. nosso. Imagino. Eu tenho na minha base poucos clientes que demandam muito pouco, mas tem um vínculo muito forte. Sim. Então, eu tenho uma carteira bem robusta, eu tenho uma carteira de 1,9 bi na minha... E Incrível. hoje a Verso, de forma geral, tem quanto? A Versa tem um pouco 5 bi, um pouquinho mais de 5 bi. 2 anos. Caraca, 1,9 é só seu, cara. Incrível mesmo. Não, e é muito louca essa história. Porque... Bom, já vou contar então o final aqui. Não, pô, contar. Eu tenho um cliente muito robusto nessa conta, que veio de um cold call. Assim, veio de uma... Cold call? Veio de uma... Não é um cold call, não foi um cold call. É tipo eu chegar aqui e falar, sei lá, pega uma grande personalidade e falar, pô, essa grande personalidade aqui, acho que tem recursos e valeria ser assistida. Uhum. E aí todo mundo começa a rir aqui, mas quem pega o telefone pra ligar e falar, oi, tudo era bem? Que Não era uma personalidade, é uma empresa. tá. Então, assim, essa empresa teve um evento de liquidez e acho que está capitalizada, né? Então, Sim. a gente percebeu isso e tal, e falou, cara, mas quem pega o telefone e liga, né? Todo mundo ri, ninguém liga. E eu peguei e liguei, né? Então, falei, oi, tudo bem? Tô vendo aqui que vocês não têm conta na XP. Foi um cold call. Foi um cold call. Mas foi um cold call direcionado ali, né? Não, foi pegou essa direcionado, coisa que sim. você pegar o jornal ali, ver fusões e aquisições, ver quem vendeu e sair ligando. Cara, mas essa é uma estratégia... Ótima, cara. ótima. Eu também ótimo. acho. Assim, eu consumo muito o LinkedIn, eu gosto muito da plataforma do LinkedIn. Uhum. Mas eu uso o LinkedIn para ficar vendo essas coisas. Exatamente. Quem teve evento de liquidez? Tal empresa fez uma rodada de captação, captou 400 milhões de reais. Cara, tem 400 milhões de reais no caixa dessa empresa, e outra, entendeu? tem um site chamado fusõesaquisições.com, algum negócio assim, e ele divulga sempre lá. E assim, não custa nada. Teve uma assessora aqui na XP que ela fez isso com uma empresa não posso saber o nome, mas foi uma empresa de moto. Aí você acha que é de moto. E ela mandou uma mensagem, e aí nesse momento todo mundo tava mandando mensagem. Pô, fulano de tal, venha pra cá e tal. Aí ela mandou a seguinte mensagem: eu estou cansada de ver a sua moto na rua. Olha aí. Juro. Aí o cara parou. Que isso? Aí ele viu, captou o dinheiro de liquidez. Porque tem isso também, né? Acho que tem um pouco de ir atrás e tem um pouco da criatividade de como você vai chamar a atenção. Porque esse cold call agora todo mundo vai estar fazendo, né? A gente tá... É que na 20 época, mil assessores a gente tem hoje. Essa história é de qual? Não, agora. Foi agora? 2022. Que legal, cara. Agora. Que legal. E aí foi engraçado porque é aquela história, né? Você liga, pô, tô vendo aqui que vocês não são atendidos na XP ainda. Eu sou de um escritório e gostaria de marcar uma reunião. Tudo bem. Você fala, eu nunca passei nessa fase, né? Eu não sei o que falar agora. Peraí, só um minuto. Aí, página 15, né? Pega todas as objeções até a página 14. Página 15, deu certo. E agora? Aí eu, pô, bom, hein? Cara, foi muito louca a história. Ele se tornou um grande amigo, um grande cliente, parceiro nosso. Mas assim, aí as pessoas falam, pô, você captou um cliente de mais de R$ 1 bilhão. Cara, mas são 15 anos de experiência até essa data, né? Exatamente. Então, não é nada por acaso, né? Assim, as coisas não acontecem de repente, né? Mas me conta umas histórias do passado que eu adorei. Depois do panfleto, como é que foi? Então, aí, 2008 para 2009, a XP, ela mudou o modelo, né? A XP, ela tinha filiais. Na época, eu acho que umas 30 filiais espalhadas pelo Brasil. A sede da XP era no Rio. Ela tinha saído de Porto Alegre, tinha ido pro Rio. Era no Le Monde, né? Não, antes disso. Era no Leblon, no Shopping Leblon. Era no antes do Mar Henrique. Do Mar Henrique Simons, verdade. Le Monde é até novo esse prédio. O Mar Henrique tinha antes, verdade. A XP tava no Leblon. E aí tinha uma filial no Leblon e tinha uma filial da Barra. Lá no Rio, Barra da Tijuca é um bairro. E aí eu trabalhava na filial da Barra da Tijuca. Apesar de morar mais perto do Leblon, eu acabei indo pra filial da Barra. E aí, 2008 para 2009, a XP mudou o modelo, todo mundo foi mandado embora da XP, e as filiais viraram escritórios. Virou a PJ, né? Virou a PJ, que é o modelo hoje do B2B. Sim. Né? Então, as filiais viraram um CNPJ escritório, e aí várias filiais se juntaram ali nesse modelo. Nessa época, eu saí da filial que eu estava, que tinha virado um escritório, e montei o meu próprio escritório. Naquela época já? 2009. Caramba! 2009 eu montei um escritório que existe no Rio até hoje. Uhum. Que eu sou muito grato pela história que a gente construiu junto.
E a gente ficou nesse escritório, a gente trabalhava junto, e na época era eu e mais 2 sócios, e eu trouxe 2 amigos meus, que um tinha 18 anos, outro tinha 23, para fazer a parte comercial de vender curso. É verdade, porque Era curso, né? Eu, quando eu tava na faculdade, eu fiz BMEC. Uhum. Eu vendia curso XP, isso. porque eu era do centro acadêmico, via o escritório. Aí o escritório dava, a gente vendia, ganhava comissão, eles davam a aula pra abrir conta, aquele calhamaço de folha. Não, olha que história boa, assim. No meu primeiro curso que eu dei, porque, cara, era uma receita relevante pra mim na época. Sim, porque imagino. eles pagavam, na época, R$500 pro professor. E aí eu falava, pô, peraí, se eu der, então, 4 cursos, eu vou ganhar 2.000 no mês? Lembra que eu tinha 23 anos, né? Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou dar curso. 2000 há 16 anos atrás era dinheiro pra caramba. Eu vou dar curso toda hora. Então, meu primeiro curso foi muito engraçado essa história. Nosso primeiro curso lotou, assim. Os garotos fizeram um bom trabalho de divulgação e tal. E divulgação física, né? Lembra disso, né? Panfleto. A época do Orkut, né? Nem lembro qual era a rede social da época. Isso era um grupo do Orkut. Comunidade. Eu fiz o curso. Eu vou parar de falar isso, senão a galera vai achar que eu sou muito tem velho. gente que não tá entendendo nada. Que eu já falando. Tem Desconectou gente já desconectou. Exatamente. E aí, olha que engraçado. O curso era sexta e sábado. Era sexta de 7 às 10 e sábado de 9 às 6. Era 10 horas nesses horários. E aí, no meu primeiro dia, cara, eu me empolguei. Eu falei tanto, assim, fora do contexto. Comecei a falar. Eu acho que eu fui até a página, sei lá, 10 da apostila. Eu deveria ter ido até a página 40. Nossa. E aí chegou um cliente pra mim e falou, um aluno falou, André, pô, cara, obrigado pela aula de hoje e tal. Mas só pra ver se a gente tá aderente à apostila, vai dar tempo de terminar isso amanhã? A gente tá seguindo exatamente a apostila? Eu, não, fica tranquilo. Isso aí, eu vou passar uma parte amanhã que é muito teórica. E, tipo, no dia seguinte eu acelerei muito o curso pra poder cumprir o cronograma. Então a gente tinha essas coisas, assim, a gente ia dando muito curso. E aí foi engraçado porque na época a XP tinha alguns rankings, né, de cursos, assim, dos escritórios que estavam dando curso. Tinham campeonatos internos que a XP fazia, sabe? E a gente, cara, ganhava tudo, porque a gente era muito pra frente, assim, a gente era muito novo, né? Então alguns donos de escritórios da época eram mais velhos, então tinha outra cabeça, eram mais sênior, como hoje, assim, né? Mais sênior, já quer atender a carteira. E a gente era correria, a gente não tinha carteira, né? Sim. E aí a gente ganhou alguns cursos, assim, e aí veio um grande momento. A XP fez um tiro no peixe urbano. Como Lembra assim? do peixe urbano? Lembra do peixe urbano, lembra. A XP fez uma promoção no peixe urbano. No peixe urbano? Que era vender o curso Aprenda a Investir na Bolsa, que era R$390 por R$99. Mentira. A XP vendeu, tipo, 6.000 cursos numa paulada. Pau. E aí, na época, a gente podia abrir data pelo site da XP Educação. A gente tinha um login, era tipo um login nosso, cada escritório tinha o seu. Você podia botar a sua agenda no próprio site da XP, então você tinha essa passividade de as pessoas entrarem no site e lá se inscrever na turma. Aí a XP falou, olha, eu tenho 6.000 cursos vendidos. Quem abrir as datas vai ser direcionado a esses alunos. Aí a gente falou, cara, vamos pra cima. Todas. Só que olha o que a gente fez. A gente saiu abrindo data que não existia o lugar. A gente abriu data em todos os bairros do Rio de Janeiro. Falou, cara, vamos pegar todos os bairros pra poder pegar todo mundo. Sim. Na Zona Sul, a gente pegou todos os bairros. Botafogo, Gávea, Jardim Botânico, Ipanema, Leblon, Gávea. E saiu abrindo. E aí a gente abria as turmas e as turmas pra frente. Você imagina agora, a gente tá em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, a gente abria até junho. E aí a gente fala, cara, e agora? A gente não tem onde dar, né? Onde a gente vai dar esse curso? Aí a gente começava a fazer o trabalho de ir buscar parcerias. Então eu dei muito curso da XP dentro de cursos de inglês. Mentira. Eu chegava pra um WhatsApp, um Brasas, Ibeu, sei lá, cultura inglesa, falava, olha, eu tenho 20 pessoas que vão vir fazer um curso, são potenciais clientes seus, eu só preciso da sala, custo zero, e você entra no final do curso e oferece seu curso pra eles. Pô, ideia boa. Era boa? Incrível. A ideia é boa. Primeira collab. Cara, assim, a gente fez muito isso. E a gente capturou muitos clientes da época dessa forma. A gente dava curso dentro de restaurante. Lembra ali no Rio tem na Enseada de Botafogo ali, e aí tem um restaurante que era muito tradicional no Rio, antigamente, né? Que era o La Mole. Sim. Muito tradicional. E tinham ali na Praia de Botafogo. Essa história também é boa. A gente foi lá conversar com o dono lá do restaurante, falou, olha, a gente tem aqui uma turma para trazer. Aí, nesse caso, não tinha como ser de graça, a gente falava, olha,
a gente paga, porque tinha um couvert bem tradicional, Sim. era bem famoso o couvert desse restaurante, sabe? Sim. A gente falou, a gente paga aqui, sei lá, 40. E aí deixa as pessoas comendo, e se alguém quiser comer prato, a gente depois tenta ver um desconto, alguma coisa. Mas a gente já garante que a gente vai comprar 40 aqui, Sim. tickets de couvert e bebida. E aí falou, beleza, pode trazer. A gente começava a fazer dentro de restaurante. Só que aí era engraçado, porque você imagina, o restaurante estava funcionando. E nem todo restaurante tem uma sala pra você ficar. A gente pegava um lugar onde tinha uma parede, cara, literalmente, cara, essa história é verídica. Pegava um lugar, um cantinho do restaurante com uma parede, botava o projetor, as pessoas assim, enfileiradas em U, e começava a dar aula dentro do restaurante rolando. Restaurante rolando. Cara, já aconteceu Galera, comigo. Aí do nada, para. Parmegiana passando. Para tudo. Muito bom, cara. Cara, isso é muito bom. Não, É muito assim, bom pensar nessa dinâmica loucura. que você teve, loucura, Não, e lembra, estratégia. só bolsa. É. Então, assim, essa época ainda era só bolsa. Então, hoje, assim, estamos vivendo uma época, eu não vou falar que é mais fácil, mais difícil, cada época tem o seu desafio, Perfeito. né? Eu não tenho essa postura. Mas hoje eu consigo atender, por exemplo, a avó dos meus amigos. Antigamente eu não antes conseguia atender a não avó dos meus dá. amigos. Eu consigo atender o meu avô, eu consigo atender qualquer perfil de cliente, né? Então, eu acho que isso é um pouco mais fácil, né? Tem as dificuldades de o mercado estar talvez mais competitivo, eu não sei, tem a sua dificuldade do momento. Mas na época era só bolsa e a gente tinha que se virar para trazer cliente dessa forma. E convencer o cara que era. E na época a XP tinha acho que 5 ou 10% do share of wallet do cliente, né? Sim, De todo hoje é o dinheiro. 50, né? Hoje é bem maior. Porque era só bolsa. A gente Sim. fazia um grande trabalho na época para ter 5, 10% do dinheiro do cliente, né? Porque o Sim. resto ficava nos bancões. Aí depois a XP começou, né? Com o shopping center financeiro, aí começou fundos, aí começava a renda fixa. Na época a FGC era R$70 mil, então e era só emissor ruim que tinha na plataforma da XP. Ruim não, mas segunda linha. E aí a gente começou a avançar. Aí teve uma época que a XP, em 2014, mais ou menos, veio com uma propaganda que era o Acorda Brasil, que era quase que uma cópia do Wake Up America que tinha na Schwab, né? A Charles Schwab, que é a grande inspiração da XP. E aí tinha Wake Up America, a XP mandou o Acorda Brasil. Só que 2014 era um ano político muito conturbado ali, de Dilma e tal, né? e todo mundo veio achando que era um call político, assim, né? Nossa! Aí a XP tirou rápido a campanha do ar, assim. Mentira. Cara, muita porque foi loucura. logo depois das manifestações de 2013, né? Então Exato, tava ebulição bem, ali. Tava todo ebulição mundo, política, eu lembro. então Acorda Brasil, né? Então, só que era Acorda Brasil para fazer o que a gente faz hoje, né? Que é sentar com o cliente e comparar a carteira dele com o que ele tem, né, em outras instituições e ver se ele está sendo bem atendido, se ele está tendo uma boa rentabilidade e comparar, né? A gente acaba comparando tudo na nossa vida, a gente não compra um celular, uma televisão, uma passagem aérea, um hotel sem comparar. E os nossos investimentos a gente acaba às vezes não comparando, né? Então, até hoje, né, a gente percebe que os clientes acabam tendo uma comodidade e toda comodidade às vezes ela custa mais caro, né? Com certeza. Então, você quer comprar uma Coca-Cola num posto de conveniência, ela vai ser mais cara que no mercado. Perfeito. Né? Então, a comodidade, às vezes, tem um preço alto. E nem todo mundo tem a visibilidade desse preço também. Então, nosso papel é muito comparar hoje, né? Sim. Porque a gente tem ferramentas para comparar hoje em dia, né? Eu consigo comparar o que o cara tem lá com o que a gente tem aqui. Né? Então, nosso trabalho, nesse sentido, ele ganhou outra coisa. Então, a XP veio com essa provocação na época, né? Compare. E a XP, né, o crescimento dela ali foi muito por conta E disso. André, você me conta assim, qual foi o momento que você se viu mais estabilizado na carreira? Você começou muito cedo, mas você falou assim, pô, depois de quantos anos que você falou, cara, agora eu tenho uma carteira de clientes que eu tô mais confortável, eu consigo desenvolver o meu trabalho bem, assim? Alguém tá nesse... Tô brincando. Conhece alguém? Tô brincando. Não, eu acho que até pela senioridade mesmo, assim, de idade, né? Eu acho que eram fases diferentes, né? Acho que a fase ali, antes dos 30 anos ali, era uma fase, depois dos meus 30 anos, acho que foi outra, assim, até como homem mesmo, né? De maturidade, né? Então, eu acho que a partir dos meus 30 e poucos anos, assim, 30 abaixo, 32, 33, eu comecei a ficar mais maduro e eu acho que a conversa com o cliente, ela vai começar a ficar mais nivelada. Sim. Não que, de novo, eu comecei com 23 anos, eu tenho lá na Versa, a gente tem assessores com 23, 24, 20, que eu olho, pô, teve uma vez até que eu me emocionei de verdade, assim, vendo uma foto, eu com eles, assim, sabe? Tipo, cara, legal ver
Sim. essa foto. Mas existe, de fato, uma barreira de senioridade, né? O cliente hoje, a nossa persona de cliente, talvez ela seja um cliente de 35 para frente, né? Sim, Que sim. é uma pessoa que talvez já esteja mais estabilizada na carreira, já conseguiu juntar mais recursos, né? Então, naturalmente uma pessoa acaba sendo mais velha, né? Óbvio que você tem essas exceções ali, a pessoa que é muito Sim. nova ganha muito dinheiro e tal, mas é natural, o curso da vida, né? Assim, natural. Acho que a gente tá falando uma coisa bem natural mesmo, né? Então a pessoa Sim. começa a faculdade, aí se forma, começa a trabalhar, Aham. aí vai crescendo profissionalmente, vai ganhando mais dinheiro, vai juntando mais dinheiro, né? Então isso tem uma curva para isso acontecer. Então eu acho que quando você tá mais velho também, você consegue falar uma linguagem também com o seu cliente um pouco mais parecida, né? Você viveu umas coisas, né? Dá pra Exato. trocar isso. Você consegue falar, porque às vezes e de novo, né? Não é um impeditivo para você ser novo nessa profissão, pelo contrário, quanto mais cedo você começar, melhor. Mas eu percebo hoje que quando eu sento para conversar com um cliente de 70 anos, assim, não tem diferença, né? Eu consigo conversar com ele de igual para igual e é Sim, diferente de um cliente de 70 anos e uma pessoa de 20. sim, Assim, tem um gap aqui muito grande de vivência, né? sim. Então, é natural que a pessoa de 70 anos ela tenha, às vezes, um pouco mais de receio em ter tanta confiança assim compartilhar a sua vida com uma pessoa de 20, porque é a idade do neto dela, talvez, entendeu? É. Ou do filho, né? Sim. Então, assim, eu vejo que na minha carreira teve uma grande virada de chave, que foi quando eu tive várias fases, assim, né? Boa pergunta que você fez, vou trazer ela de volta. Eu já tive a minha época que eu fiquei um pouco acomodado, porque você, de fato, junta uma carteira e você estaciona em cima daquela carteira e você tem uma postura mais cuidar dos seus clientes, mas não de uma maneira acomodado mesmo, assim, Sim, né? sim, sim, Acomodado. sim. E aí, quando eu voltei a morar em São Paulo de novo, em 2021, eu tinha um rapaz que estava com a gente lá, que hoje, né, virou o top 3 assessor da XP, né, Que o legal, Gasal, cara. Felipe Gasal, uma máquina. Ele já morava em São Paulo há muitos anos, ele é muito bem relacionado aqui em São Paulo, e aí ele estava fazendo transição de carreira, e aí ele precisava se expor, né, para os contatos dele com a nova profissão que ele estava exercendo. Então, é natural que ele tivesse ainda dificuldade ali nas reuniões ou falta de conhecimento para tocar uma reunião. Então, eu ia em muita reunião com ele. Uhum. E aí comecei a fazer muita reunião com ele, 5, 6 reuniões por dia. Na época, alguma coisa com Zoom, outra coisa com física. E aí aquilo mexeu comigo. Falei, cara, eu sempre fui um cara comercial, sempre fui um cara que gostava de estar. Ressuscitou o menino lá Cara, atrás do ressuscitou. panfleto. Ressuscitou. Ali em 2021, quando eu voltei a morar em São Paulo, eu fiz tanta reunião com o Gasal que eu parei e falei, cara, peraí. É óbvio que eu vou ajudá-lo, né? O Gasal estava começando, eu falei, cara, eu amo fazer isso, mas peraí, eu também quero fazer reunião para mim, né? É. Vou voltar a fazer reuniões de captação para mim. E aí foi onde 2021 virou uma chave ali na minha cabeça que ressuscitou talvez um garoto de 23, 24 anos Muito E se legal. não fosse isso, não teria o coach call que gerou não a teria. captação de bilhão. E aí em 2022, a gente montou a Verso. E aí a Verso veio com uma postura de ser isso, de ser experiencial, né? Então aqui a gente tá na XP hoje, né? O pessoal brinca que a gente tem uma salinha aqui, a sala de reunião é quase nossa, porque a gente faz evento toda semana aqui. Cara, isso é muito bom. Porque a gente gosta de trazer os clientes aqui, a gente gosta de fazer jantar, gosta de fazer almoço, a gente gosta de fazer coisas fora daqui também. Mas eu acho que o cliente, ele dá valor a isso. Eu acho que Total, tem uma total. coisa que o Jeff Bezos ele fala, que as pessoas se preocupam muito do como vai estar o mundo daqui a 10 anos, né? Uhum. E as mudanças que vão ter no mundo daqui a 10 anos. E aí ele faz uma provocação que ele fala: beleza, eu gosto de olhar por esse prisma, mas eu também gosto de olhar o que não vai mudar no mundo nos próximos 10 anos. E ele fala: os clientes da Amazon, o que não vai mudar nos próximos 10 anos? Ele vai continuar querendo ter oferta de produto, baixo preço e uma entrega rápida. É isso que o cliente da Amazon vai buscar. E não importa como vai ser feito, se vai ser um drone te entregando em casa, você vai imprimir isso na tua casa, um holograma, um chat GPT te atendendo, uma inteligência artificial, mas ele vai querer uma oferta de produto, um baixo preço e uma entrega rápida. Isso não vai mudar. Uhum. Então, eu olho para o nosso mercado, o que vai mudar? Não sei.
se vai ter um holograma meu que vai estar aí viralizado e nas casas dos meus clientes ele vai apertar um botão, vai aparecer eu lá na casa dele. Eu não sei como a gente vai atender o nosso cliente, mas o que não vai mudar? O cliente vai continuar querendo ser bem atendido, a carteira dele tem que ser uma carteira bem montada e eu acho que ele vai querer contato. Sim. Apesar dele ter a tecnologia, ela tem muitos avanços para você ganhar escala, mas em compensação deixa as pessoas também carentes de um contato físico. A pandemia nos ensinou isso, né? A gente teve uma onda do home office, né? A gente foi para casa, acho que foi muito bom porque a gente ganhou mobilidade, pessoas mais velhas aprenderam a fazer videochamada e hoje é super normal, mas no final das contas estamos aqui presencial, né? Acho que a gente voltou porque a gente quer o contato. Né? Exato. Entendeu? E aí a gente fica pensando, né? A gente tem uma estratégia lá na Verso. A gente gosta muito de almoçar com os clientes, sem ser evento, almoçar com o cliente, né? Sim. E isso foi uma coisa uma provocação que meu pai fez, né? E o meu pai, ele trabalhou no mercado financeiro, ele trabalhava na época numa coisa chamada Open Market, que nem existe mais, né? Sim. Que era... Título público, né? Comprar e vender dinheiro, né? Público, e aí, o meu pai, ele cometeu um erro na carreira dele, ele se arrepende disso até hoje. E aí, eu consigo aprender com o erro dele e não cometer o mesmo. Que é o seguinte, meu pai sempre quis ser conhecido como um cara de mercado. Uhum. Enquanto que todos os chefes dele falavam que ele deveria ser conhecido como um cara de cliente. Meu pai sempre teve um bom relacionamento. Ele sempre conseguia ter, né, essa proximidade com o cliente final, mas ele quis ser conhecido como um cara de mercado. Então, o cara de mercado, para ele, na época, era o cara que operava 100 com 105, 102 com 104. E o chefe dele falava, beleza, você pode continuar na mesa como você faz muito bem, mas eu quero que você almoce 3 vezes por semana com o cliente. Isso é obrigado. Você é um funcionário da instituição, você tem que fazer isso. E aí, meu pai, ele almoçava 3 vezes por semana com os clientes. E aí, o que começou a acontecer? Ele ligava, pô, Ryan, tudo bem? Vamos almoçar hoje, cara? Aí você fala, pô, onde você quer me levar? Pô, onde você quer comer? Ah, vamos no restaurante tal, fechado. Aí, ligava pra você, e aí, onde você quer almoçar hoje? Convidado, eu vou pagar, fechado. E aí as pessoas começaram a perceber que ele tava pagando almoço. E aí começou a inverter. Aí você me ligava e falava assim, e aí, André, vai me levar pra almoçar onde hoje? Eu falava, pô, onde você quer almoçar, cara? Sim. Aí eu, pô, eu quero almoçar em tal lugar. Aí, cara, fechado. E começava a rolar reciprocidade, né? Porque, no fundo, pessoas fazem negócio com pessoas. É isso. Então, na hora que você tem a mesma taxa, pô, você vai dar prioridade pra pessoa que te trata melhor, né? Isso é fato. Então, ele veio com essa provocação e eu falei, pô, vou trazer essa provocação pra Verso. Juntei um grupo de assessores, falei, olha, pessoal, agora a gente vai ter que almoçar 3 vezes por semana com os clientes. E aí o pessoal, pô, beleza, fechado. Passaram 2 semanas, nada mudou. Ninguém saiu pra almoçar. Eu falei, cara, e aí? Aí eu percebi uma coisa óbvia, né? Não é barato você ficar almoçando com o cliente toda hora. Em São Paulo é um custo alto, onde a gente tá, né? A gente falou, beleza. Então, vai ser uma estratégia da empresa pagar esse almoço. Então, a gente lá tem uma política que a gente paga o almoço do assessor com o cliente dele. E aí, por que a gente quer o almoço? Porque a gente quer justamente que a pessoa vá almoçar. Todo mundo almoça, né? Não é um horário que ele vai ocupar a agenda dele. Ele vai ter que almoçar. Ele vai dar uma descontraída. E aí a estratégia é ligar, tipo, 11 horas da manhã ali, pegando naquele horário fatídico de, putz, o que eu vou comer hoje, cara? Cara, isso é bom! O que eu vou fazer? E é um dilema, né? Esse é um problema que todo mundo passa por isso, né? Tipo, putz, cara... Pô, imagina, receber um almocinho grátis, é bom! Nossa, cara, vamos almoçar onde hoje? Aí tu começa, pô, vamos almoçar. E tu vai sempre dos mesmos restaurantes, né, em volta. Putz, cara, não aguento mais, cara, vou pedir comida, não, vamos almoçar. Aí alguém te liga, oi, vamos almoçar hoje? Tô te convidando, quer ir aonde? Vamos comer uma carne? Aí você, pô, fechado. Sim. Aí você vai. Só que você costuma almoçar sempre com as mesmas pessoas. E aí você sumiu naquele dia. Aí quando você volta, o que acontece? Pô, tava onde, cara? Pô, tava almoçando com o meu assessor. Gostei. Então a gente quer o efeito que ele volte pro trabalho e comente o que aconteceu. E faz quanto tempo que vocês instituíram essa política? A gente tem 1 ano com essa política. E o que você acha, assim, de grandes resultados? Cara, assim, a gente investe um valor financeiro, né? Com certeza, imagina. Alto. São quantos assessores hoje na operação? São, no total, juntando toda a operação, 50 comerciais. Mas nem todo mundo usa essa estratégia. Isso que é um pouco contraditório, né? Você fala, putz, você tem isso disponível. Você não precisa trazer marmita, você vai comer de graça. No Rubaiá, sei lá, em qualquer restaurante que você quiser, você tem o liberado pela empresa para comer.
E a pessoa, às vezes, traz comida de casa porque ela não pegou o telefone pra ligar pra um cliente. Sim, É loucura, mas É beleza. loucura, concordo. Mas É quem, inércia, cara. mas quem quer, usa. Aham. Né? Então, quem sabe usar essa ferramenta tem usado muito bem. Então, a gente gasta X mil reais por mês com essa estratégia, mas a gente gera 30x de receita. O Berenguer Cara, tava que aqui legal. com a gente É essa muito semana e ele assertivo. falou que, cara, sua carteira é seu ativo, é você. Sim. Então, esse relacionamento, e aí já cruzando um pouco com o que o Guilherme falou e o que a gente tá vivendo, a gente vai sair um pouco daquela linha do que é comparar a carteira, que é o que a gente faz muito bem, e vai entrando um pouco mais no relacionamento. Junta esses dois, o cara que tá um pouco mais acomodado no banco, que não vai ter esses almoços, Não o tem. gerente do banco não vai fazer, Nem vai fazer pode, né? pouquíssimos. Nem pode. E você cria essa proximidade, vai tudo uma agenda positiva, assim, fluindo para um negócio bom. E acho que isso também envolve um pouco já dessa nova fase, talvez com a CVM 179, que agora tá Sim. todo mundo meio... O que vai acontecer? Não sei se você... Até pergunta na sua visão, o que você imagina que vai mudar com essa nova lei, assim? Eu tenho a minha visão, que depois eu compartilho, mas quero ouvir a sua primeira. Não, a gente está muito confortável com essa mudança. Ela é sempre positiva, né? Eu acho que a transparência é sempre positiva. Acho que não tem como você falar que uma transparência é ruim. Sem dúvida. A gente gostaria que todos os players estivessem debaixo sim. dessa condição, né? Então, só a CVM tá, o Banco Central não, né? Então, os bancos não estão ainda. Mas, por nosso lado, a gente tem muito claro que é perfil do cliente, né? O cliente transacional, ele é diferente do cliente de fee-base, né? Então, sabe aquela história... custa 50 reais esse microfone mais 20 de frete. Putz, não. Tá bom, 70 reais frete grátis. É melhor Fechado. comprar 70 reais mais Então, grátis. assim, tem alguns gatilhos psicológicos que é perfil do cliente. Não que ele tá sendo enganado que custa isso, não é isso. Mas para ele sabe que tem um frete envolvido ali, ele sabe que isso não é de graça. Sim. Mas ele pagar 50 mais 20, ele prefere pagar 70 pelo pacote total. Ele não quer essa diferença. Então, é perfil, né? É literalmente perfil. Então, dado que a gente tem muito essa cultura, e olha como tudo conversa, né? Vou lá de trás, ter dado muito curso, né? Ter me exposto muito ali no presencial e carregar esse DNA até hoje, né? A Verso, ela é isso. Esse DNA comercial presencial, de estar junto, de querer estar junto, querer fazer experiência mesmo com o cliente ali, de estar vivendo coisas com ele. Gastando uma saca de sal, né? A gente fala que para você conhecer alguém, você tem que gastar uma saca de sal com ela. E quando você come, você bota uma pitada de sal. Então imagina gastar uma saca de sal com alguém. Você precisa ter muito relacionamento. Então essa é uma coisa meio filosofia nossa. Então, se você tá tão perto do seu cliente assim, não é custo, né? Que é uma coisa que o Benchmall fala muito, né? Ninguém pede desconto num médico, né? Ninguém chega numa consulta e fala, pô, você poderia me dar um desconto nessa consulta? Você não vai fazer isso, porque você tá... primeiro você tá satisfeito com o que você tá recebendo e você já foi lá para isso. Então, às vezes a gente acaba entrando numa briga de preço ali, que essa briga, ela não tem ganhadores, todo mundo perde. Sim. Então, a gente tem que realmente se diferenciar ali em serviço, em atendimento, em estar próximo. Então, trazendo de novo o Bezos aqui, que não vai mudar. Eu acho que o nosso cliente vai continuar querendo isso, né? De estar próximo, de ser mimado, né? De fato, cuidado. Alguém que realmente conhece a história dele. A XP está com agora essa ferramenta do Financial Planning, que é maravilhosa, porque a gente sempre fez o mais difícil, que era abrir a conta do cliente e colocar os recursos aqui. Só que, pô, existem 3 fases para trás, talvez, que é conhecer a história do cliente, a necessidade, o plano futuro, montar de fato um financial planning para ele. E aí a alocação é uma parte desse processo. É uma parte do financial planning, perfeito. Antigamente era o nosso finalístico, né? Agora não é mais, né? Então, quanto mais a gente conhece a história do cliente hoje, mais gostoso fica. A gente estava comentando isso aqui antes, né? As crônicas, né? A gente poderia as crônicas de assessores, as crônicas né? do assessor, e aí você falou, as crônicas do cliente também, né? Porque é legal, quantas famílias a gente não consegue ajudar, né, ao longo dessa trajetória, e as coisas que a gente não faz nem ideia, né? Divórcios que a gente evitou, prêmios, felicidades que as famílias foram vivendo, conseguir fazer uma viagem melhor, comprar um bem que ela desejava, ter saúde, conseguir pagar um plano um plano de saúde melhor. Com certeza. A gente não tem muita noção dos ponteiros que a gente mexe, nas histórias que a gente acessa, né? Então, eu concordo total com você, porque a forma de você pagar é com frete grátis ou com frete ali, ou você vai num restaurante, o cover artístico tá separado, ou tá embutido no preço do prato. E acho que é realmente perfil. Tem gente que prefere deixar isso bem claro, tem gente que...
E acho que a grande maioria vai pelo relacionamento com a pessoa, Sim, porque investimento em si ele é commodity, né? Todo mundo vai sim. ter algum tempo. Acho que, infelizmente, isso. Quando eu entrei na XP, o Tesouro Direto ainda os bancos cobravam ainda a Sim. custódia do Tesouro Exato. Direto. E aí a gente começou, Aham. e aí todo mundo zerou as taxas de custódia e tudo mais. Uhum. Então acho que no tempo vai ser cada vez mais, se a gente tiver uma ferramenta interessante como o Financial Planning, Uhum. se a gente tem assessores de investimento bem treinados, a gente vai ter o cliente no limite, entendeu? Não vai ser só o produto. Não, e tem uma coisa que eu falo, eu gosto muito de dar exemplo, né? Essa coisa, eu não me acho um professor, nem tenho formação para isso, mas a gente se expôs muito, Todo assessor né? de investimento é um professor, né? A Sim, gente tem é que muita ser- reunião, é muita comercial. Então você tem que usar muita, analogia, né? Então, eu uso uma analogia para falar dessa parte de remuneração, que é o seguinte: imagina que você vai no restaurante Aquilo e ele custe R$200 o quilo. As pessoas às vezes não percebem, mas tudo que você coloca no seu prato custa R$200 o quilo. Se você Tudo. coloca tomate, é R$200 o quilo Eu do penso tomate. isso o Isso é tempo bom. Se você todo, botar cara. alface, é R$200 o quilo do alface. Se você botar picanha, Kobe beef, é R$200. Então, talvez se você botar Kobe beef, vai sair barato aqueles R$200 o quilo. Sim, Mas se você botar ovo de codorna no seu prato, vai ser muito ele vai custar R$200 o quilo do ovo de codorna. Exato. Então, o que é mais barato? O cliente transacional ou o cliente fee-base? Depende. Depende do cliente. Porque se ele tiver só produto de renda fixa na carteira dele e ele for um cara de longo prazo, talvez seja caro ter o fee-base. Sim. Sim. É melhor ele pagar na cabeça e não pagar mais, né? O transacional. Mas se ele for um cara que faz muita movimentação, tem muito fundo, não sei o quê, talvez seja melhor para ele o fee-base, porque ele vai ter o rebate Sim. e ele vai conseguir fazer movimentações sem pagar a transação. Então, o que é melhor? O restaurante Aquilo ou ir no restaurante comer um à la carte? Vai dar análise. Eu acho que para a estratégia de conversar já é um prato cheio. Chamar Exato. o cara para falar, deixa eu te explicar, eu acho que tá em alta agora. Sei. Então vamos conversar, já puxa ele pro almoço, já Sim. leva essa pauta, o cara vai se sentir ali sendo municiado de uma informação importante. Sei. Porque querendo ou não, ainda a gente não falava tanto. Existia tudo mais, todo Sim. mundo sabia, mas a gente não falava tanto. Mas agora eu acho que é legal exemplificar para ele, trazer para ele, Exato. colocar esse senso comum num almoço. Melhor perfeito. ainda, que você leva ele num restaurante Aquilo e ainda dá o exemplo. Dá- Tá vendo? Ó, custou aqui, ó, R$100 o quilo desse ovo de codorna aí, ó. Se Foi o ovo de comprasse codorna mais caro que mais você... caro, se comprasse sozinho, sei lá, ser R$15 a dúzia. Cara, mas entendeu? vocês dão um exemplo que eu penso, né, que pra mim, me levam num restaurante aquilo assim, R$200. Eu falei, bicho, não vou botar nada de barato, que aí eu como depois, entendeu? É igual Exato, o exato. rodízio. O rodízio é você contra a casa, assim. É. Você fica... A caixinha de pastel, assim, Você né? tira todos. Você fica esperando ali a hora certa de atacar. E Exato. faz valer. Andrezão, me conta um negócio. Acho que assim, a carreira de assessor, acho que é o seu caso, que Uhum. desde o seu começo inicialmente de mercado financeiro foi nisso, ela é resiliência na veia, né? Sim, 16 sim, anos aí, ouvindo muito não, panfletando muito, pegando mudanças estruturais na própria carreira e Sim. na empresa. Sim. E, cara, eu queria correlacionar com aquele assunto que a gente conversou, que a gente se conheceu assim. Sei. Pô, o Andrezão, ele é triatleta. Aposentado. Não, mas viveu muita coisa. É, Depois ele vai aposentado. contar a história da ultramaratona da África do Sul, a Comrades. Aposentado. Eu nem sei o que é isso. De novo, né? Entra no papo que eu tô aqui, mas Que eu acho legal, acho que todo profissional de sucesso, todo não, mas tem muitos que têm uma história no esporte muito legal. Como começou Total. tudo? Como é que foi a sua história Então, no esporte? eu acho que tudo conversa, né? Eu tive uma infância de muita exposição ao esporte, Uhum. né? Desde pequeno eu sempre fui colocado, porque eu tinha bronquite, e aí meus pais me colocaram na natação, Uhum. né? Então, que era uma recomendação médica. Então, eu sempre fiz competição de natação, sempre nadei. E aí, eu tinha gosto pelo esporte, né? Eu tinha Uhum. gosto pela competição, eu tinha gosto de treinar e tal. Então, eu gostava. E aí, eu tive muitos esportes que eu fui exposto, assim, de fato. Eu fiz muita coisa. Muitas lutas, fiz... Cara, de tudo você imagina. E aí, a época do triatlon foi uma época que eu fazia remo, lá no Rio de Janeiro, na época, num clube lá do Rio. E aí a gente tinha o treino físico era correr, né? Em volta da lagoa ali, né? Quando a lagoa não estava propícia para remar, a gente tinha que ficar correndo, né? E eu comecei a pegar gosto por corrida, né?
Então, aí eu comecei a fazer algumas corridas de rua, né? E aí eu tinha um amigo meu que falou, putz, você já nadou a vida toda, e você tá correndo agora, pô, falta Só bicicleta. bota bike. E aí eu falava, putz, caramba, triatlon, né? Caramba, tão distante. Isso foi em quantos anos? 2011. 2011. Ah, tá, sim. Depois... 2011. Aí eu falei, cara, pode ser que sim, né? E aí comprei uma bicicleta, e aí comprei uma bicicleta, 2 semanas depois eu fui fazer a minha primeira prova, assim. Mentira. Caí na transição. Qual sabe? prova que você fez? Um olímpico, lá no Rio. Olímpico, legal. Olímpico, nadar 1,5. Distância olímpica. Pedalar 40 e correr 10. Obrigado. Não é pra mim, é pra todos. Né? Vocês estão falando pra 5%. E aí eu Você caiu na transição? Caí, assim, eu não sabia pedalar com o pé preso, né? Com essa batida. E aí, enfim, mas foi legal. E aí eu comecei a me dedicar. Não, eu quero triatlon mesmo. E triatlon, ele é um estilo de vida, né? O triatlon, ele é uma coisa de muito compromisso, né? Sim, então, todos os esportes acabam sendo, mas o triatlon tem muito compromisso envolvido. Primeiro são 3 modalidades, Exato. mais fisioterapia, mais musculação, mais, enfim, é uma brincadeira cara também. E aí eu comecei a fazer algumas provas de triatlon e eu gostava. E eu tinha um acordo de cavalheiros que fazia turismo com as provas, né? Então, na época eu era casado, e aí outra pessoa, e aí eu tinha um acordo que era, vamos viajar, sei lá, pra Califórnia. Aí, putz, o que vai ter lá? Acho que vai ter uma prova de triatlon lá. Ou eu faço a mesma coisa. Coincidência, cara. Eu não acredito que nessa época vai ter uma prova. Olha que coincidência. Amor, desse mal você não sofre, tá? Olha que coincidência. Pô, eu queria tanto conhecer Berlim. O que vai ter lá? Uma maratona, cara. Olha que legal. E aí foi bom, assim, porque eu conheci alguns lugares diferentes, assim, e juntando com uma coisa que eu gostava, né? Que era a prova. Então, a resiliência do esporte, eu acho que ela traz muitos benefícios para qualquer carreira, né? Você chegou a fazer o full já, né? Fiz o full, fiz 11 meios, fiz mais de 10 maratonas, fiz uma ultramaratona, fiz ultra de natação. Me conta, você fez ultra de natação? Quantos quilômetros? 12. Nossa! Ou nadar 12, cara. É tipo 4 horas nadando, sabe? 3 horas nadando. Por aí. Você é louco. Não, eu vou soltar uma aqui, né? Eu tô com o tornozelo voltando agora. Eu fui voltar a fazer natação. Eu fui fazer 200 metros. Não, mas se hoje eu entrar na água, eu morro afogado. Eu fui quase isso. Eu fui quase isso. Eu lembro que entrou um Você vai homem. parecer um cavalo marinho, você nada assim, quase. Não consegue ficar horizontal. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na água, na vez que faz 3 anos, né? Eu não sabia pra onde respirar. Eu respirava pros 2 lados, que eu não sabia. Desespero pra respirar. Desesperador. Cara, eu quero que você me conte a história que você me contou na Expert da Comrades, que tem algum negócio que marca o tempo. Cara, como é que foi essa prova? Não, essa prova é uma prova muito tradicional na África do Sul. São quantos quilômetros? São 87. Mas é trail, né? Ou é asfalto? Não, é asfalto. Asfalto, tá. Asfalto. E ela é muito tradicional. Ela já aconteceu agora, acho que é o 101º ano dela. É uma prova centenária. E aí reúne a África inteira. É muito legal. Assim, em termos de organização, foi a prova mais legal que eu já fiz. Pra galera aí de corrida, vale botar no objetivo 87 quilômetros. Visitar essa prova, pelo menos, assim, é muito legal. E aí, tudo foi legal. Quando eu cheguei na feira, né, quem faz corrida de rua, tem sempre a feira pra você pegar o seu kit, sim. Que é muito legal, né, já começa ali, né. E aí, nessa Comrades, na feira, eles têm uma coisa que é o stand do estreante. Então você só vai uma vez na vida. Verdade. Né? Então você vai uma vez na vida, e aí sempre tem alguém mais sênior pra te recepcionar e comentar ali sobre as coisas. Você tá nervoso, né? Você tá ansioso pela prova e tal. E aí vem um senhor que já tinha feito 48 vezes essa prova. Você imagina, 48 vezes. É uma por ano. Ele já tinha 48 anos de ultramaratona. Ele tinha, sei lá, uns 70 e poucos anos. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, não é possível, cara. Eu tenho que completar essa prova, né, cara? O cara tem 70 e poucos anos, vai correr junto comigo. Eu achei que você ia falar que nesse lugar tinha patinete motorizado pra quem fosse iniciar, Podia ter um expresso, né? Uma bike elétrica. E aí eu larguei nessa prova. E essa prova é legal que ela é sempre entre 2 cidades. Então imagina, sei lá, São Paulo, Campos do Jordão. Então um ano sobe, um ano desce.
Ah, é verdade. Ela é sempre assim, de um ano ímpar, larga de São Paulo, do ano par, larga de Campo de Jordão. Então, um ano você sobe a serra, no ano você desce a serra. E é curioso, porque a descida é pior do que a subida. É pior que a subida. Pra todo mundo, Não, as pessoas acham que subir é mais fácil. Desgaste é maluco. Não, subir é mais fácil, de fato, né? Mas parece mais difícil. Porque uma coisa é você descer uma ladeira do seu prédio. Sim. Outra coisa é você descer 90 quilômetros. Sim. Né? Então, assim, chega uma hora que você não aguenta mais frear o seu corpo, né? Então, eu não fiz descendo, né? Eu só fiz subindo. E aí, eu comecei a prova, fui sozinho, nenhum amigo meu queria fazer essa prova. Tinha um amigo meu que já tinha feito, mas nenhum outro amigo louco queria fazer. Então eu treinei sozinho, pô, você imagina, né? Botei aquela... Ciclo de treino, nossa. Camelback, aí, tipo... A garrafinha. Garrafinha. Meu treino era correr 50 quilômetros, correr 52 quilômetros. Cara, se eu mostrar uma foto minha, hoje eu peso 92. Eu pesava 74. Tem quanto de altura? Eu tenho 1,81. Ah, 74. Não, e nessa prova eu bati 69. Não. Se eu mostrar uma foto minha, vocês vão achar que eu tô doente. Assim, eu tava só pele e osso, assim. Que não tem como, né? Você pode comer o que você quiser, que você não vai conseguir. E aí, nessa prova foi muito legal, porque a prova acontece num domingo o dia inteiro, né? E aí, teve uma hora, a prova, nessa de subida, o ponto mais alto da prova é no quilômetro 78. Ou seja, ela vai até o 78 subindo. Aí depois fica um platô e ela acaba. Então, até o 78, você vai subindo. E aí, quando eu tava ali no 74, 70, eu tava destruído, assim, cheio de gelo na meia. Eu já queria, tipo, tirar tudo, minha camisa. Que, uns 10 horas de prova? Eu terminei em 10 horas. Nossa. Só que o que aconteceu? Eu tava assim, eu não conseguia mexer o meu corpo com movimentos diferentes do que eu tava fazendo. Porque eu tava com cãibra no corpo todo. Sim. E aí eu vi uma pessoa com aquela cadeira de roda de corrida, sabe? Que é aquela bicuda assim. Sei. Parece um triângulo. Sim. Não é a cadeira de roda tradicional, ela é triangular, sabe? Sim. Tem a aerodinâmica ali pra isso. E aí, eu tava muito destruído, mas eu olhei pro lado e tinha uma pessoa pior, né? Porque ela tava na cadeira de roda subindo uma ladeira. Nossa. Aí eu falei, pô, vou ajudar. Aí eu falei, let's go! Né? E comecei a empurrar ele. Comecei a empurrar. Sei lá, fiquei uns 400 metros empurrando ele. Pá, vamos lá, tem que usar mais, vamos. Cara, quando eu parei de empurrar ele, eu não conseguia voltar pra minha posição original. Assim. Eu tava com câimbra nas costas, na barriga, no peito, no posterior, no ombro, na orelha. Cara, e agora? Eu não consigo me mexer. Eu falei, cara, não posso parar, falta... Pô, tão pouco, né? 10 ainda, 10 né? Nossa, eu não posso parar, cara. Você correu 70, né? E essa prova, se você bota no YouTube, que ela tem um limite de 12 horas. 12 horas acaba a prova. E aí tem várias pessoas que chegam com 12 e 1 segundo. E não podem cruzar a linha, porque entra um paredão de pessoas na frente. E a galera pula, as pessoas né? se jogam, as pessoas... Nossa, eu faria idêntico. Não passa, Aliás, cara. faria idêntico. Eu não faria nunca, né? Não passa, cara. Essa prova é muito legal. Então, assim, eu fiz e uma vez que você cruza uma prova dessa, a linha de chegada, as coisas mudam na tua vida, assim. Muda. Porque você se torna uma pessoa que você fala, cara, o que eu me condicionar a fazer, eu vou fazer. Isso é verdade. Então, assim, o que é difícil, né? É uma crença limitante mesmo, assim, sem nenhum papo aqui. Né? Isso você fez com quantos anos? 2017, tem 7 anos atrás. Você tava com 32? 32. Então bom que você falou que foi nessa época que você tava mudando muito a tua maturidade. Exato, né? Então ajudou, porque você fica uma pessoa que você fala, cara, eu consigo fazer o que eu quiser, de verdade, assim, consigo... se eu óbvio que vai ter o sacrifício atrelado, né? Sim. E aí, esse sacrifício atrelado, se você realmente entende o benefício, você vai fazer. Então, hoje lá na Verso, a gente brinca que a gente tem a Verso Wellness, que eu lembro, vocês falaram. A gente incentiva o pessoal lá a fazer algum esporte. A gente entende o benefício disso. Então, por exemplo, chega a hora do almoço agora, tem muita gente lá que juntou os grupinhos ali e se juntam para treinar. Qualquer coisa. O pessoal vai pro crossfit, o pessoal vai pedalar, spinning e tal, o pessoal vai nadar. E aí, assim, para talvez qualquer empresa, a pessoa, você entende, né? A pessoa vai treinar na hora do almoço, aquela correria da hora do almoço, o almoço acaba ficando um pouco mais longo, né? Sim. Mas tá bom que a pessoa fique 2 horas ali entre função de ir treinar, tomar banho, voltar, almoçar. Mas a pessoa volta com tanto gás, assim, cara, muda pra o dia. gente como Pra gestor do mim. escritório, pô, bom, você vai ficar 2 horas no teu almoço ali treinando,
a produtividade dela depois que ela volta, a endorfina, né? O bem-estar. É melhor do que só comer, né? Porque É melhor do que comer uma feijoada. Aí você fica Pô, com uma quarta-feira lacidão. vai comer uma feijoada. Aí eu já sou ao oposto. Pô, não faz isso, cara. Se você vai comer uma feijoada, como é que você vai voltar pro trabalho, Vai cara? ficar podre. Qual é a chance de você performar tendo comido uma feijoada no almoço numa quarta-feira? Exatamente. Vai ter um drop fisiológico. Você vai ter o drop, assim. Você vai ter. Não tem como. Você vai ficar cansado. Teu corpo tá cheio de sangue ali, ali na barriga e tal. Cara, não vai performar, cara. E a gente entende que a nossa vida é alta performance, né? A gente gosta desse estilo de vida. É um estilo de vida, né? Sim. Então, acho que no nosso mercado, que é uma guerra diária ali, essa cabeça de alta performance, ela ajuda, né? Então, a gente até tava brincando, né? A gente falou, pô, vamos começar a fazer um processo seletivo de pessoas, de fato, que têm um histórico de esporte. Assim, de ter treinado com alguma coisa, uma figura de um treinador, sabe? Sim, séria, né? Ter sido cobrada. Sim. Porque o que é o esporte, né, amador ali? Você treina, perde. Treina, perde. Treina, quase ganha. Treina, perde. Treina, perde. Assim, você ganha muito pouco, né? Assim, quantas pessoas ganham alguma coisa no esporte? Cara, muito pouco. Não, esquece. Quantas provas você ganhou? Nenhuma. Nenhuma. Tua mãe fala, né? E aí, ganhou? Não, mãe, tinha 5 mil pessoas. Eu vou ganhar a medalha, né? Então, assim, você não ganha, mas você tá lá segunda-feira treinando de novo. É verdade. Porque você tá ali. Então, assim, eu acho que essa condição de você aprender que a vida são poucos momentos ali de euforia, o resto tira o zoom, não tem nada romântico, né? Dedicação. É verdade. Eu acho que isso ajuda, né? Então, a gente tem tentado ali. Vamos começar a botar no nosso processo seletivo um campo ali. Faz esporte. Faz esporte. Pode ser um diferencial, né? Então. Pode ser. Mas tem gente que manda uma feijoada e consegue ainda exercer bem, viu? Ele tá defendendo. Esse tipo O que você almoçou hoje? Eu Não, não almocei nada, mas eu tô pensando um pouco no almoço, sim. E feijoada não era uma má ideia. E eu vou performar depois. Num dia chuvoso, Nossa, né? imagina que delícia. E, né, meu plano maligno de te trazer um dos motivos é porque eu sou, às vezes, uma voz solitária aqui da XP. Te fala, não, você tem que treinar. É muito importante mesmo. É importante, entendeu? Não, é importante. Sério. Porque, assim, o compromisso... O compromisso é uma coisa que você dificilmente vai ter um compromisso seletivo, né? Então, o compromisso você tem com tudo, né? Então, assim, obviamente, você acaba tendo um pouco mais com alguma coisa ou outra, mas o conceito compromisso você acaba tendo, né? Então, pô, você tem uma carreira de compromisso. Sim. Você é um cara compromissado. Talvez algumas coisas você fala, putz, não quero. Mas você, no contexto geral, é compromissado. Você é igual. Uhum. Então, eu acho que o compromisso é a chave, assim. Você tem que ter isso, sabe? E aí, em algum momento da sua vida, você vai dedicar mais, sei lá, a tua saúde, você vai dedicar mais a tua, sei lá, teu estilo de vida, as tuas finanças, né? A tua profissão, a tua carreira, a tua família. Mas você tá sempre ali envolvido pelo compromisso em alguma área, né? Perfeito. Então, quando você olha uma pessoa que não performa, se você tirar o zoom, ela não tem compromisso, cara. Com nada, né? Com nada. Tudo na vida dela não tem compromisso. Então, ela tem um estilo de vida errado, né? Tipo, cada um escolhe a sua, né? Não vou fazer um juízo de valor aqui. Não está em linha do que está se propondo ali no trabalho, então, assim, né? você vê que ela tem uma alimentação muito ruim, um estilo de vida muito ruim, a carreira dela não performa. Sim. Então, assim, ela não tem compromisso. Uma bola de neve. Não é que ela tem pouco, ela não tem. Então, eu acho que isso é ensinado. Eu acho que isso é praticado. Isso no esporte então, traz muito, né? Traz muito. A responsabilidade, tem a questão também de se comparar com o outro, que você vai se comparar em qualquer esporte, Sim. Mas você tem um respeito pelo que o cara tá fazendo também, Exato. Os dois estão lá competindo de igual para igual, que ganhou o melhor, parabéns para ele. Exato. Então, realmente, todas essas lições do esporte. E olha que engraçado, né? Quando a gente era criança, a gente participava de algumas provas que tinha lá a famosa honra ao mérito, né? Sim. Honra ao mérito. Lembra? Medalhinha, honra ao mérito. E durante muito tempo, eu tava pensando nisso esses dias, né? Durante muito tempo, eu, particularmente, eu diminuí esse feito, né? Putz, mas é uma prova de natação que é honra ao mérito, né? É só entrar na água, nadar e vou ganhar uma medalha de honra ao mérito. Mas, cara, tem honra naquele mérito. Tem mesmo. Perfeito. Né? Se a gente hoje o mais velho, eu olho e falo, putz, tem honra naquele mérito da pessoa ter ido lá e fazer, sabe? Treinado, quantos não fizeram, sabe? Então tem uma honra ali. Então eu acho que hoje a gente consegue dar isso pra nossa vida também no nosso trabalho. Ou quando as pessoas falam, esse cliente é pequeno, eu odeio essa frase. Pô, esse cliente é pequeno. Cara, peraí, cara, como esse cliente é pequeno, né? É o dinheiro da vida dele, né? Ele juntou esses recursos, é o fruto do trabalho dele, ele trocou
tempo por dinheiro. Exatamente. Então, esse é o fruto do tempo dele, né? Uhum. Então, você pode olhar para isso e falar, putz, óbvio que você pode ser uma pessoa que seja nichada em atendimento, tá tudo bem até aí. Então, uma coisa é você falar, só atendo clientes a partir de X reais. Mas você não pode olhar para o cliente que tem X menos 10 e falar, putz, esse cara é pequeno, eu vou menosprezar ele. Não, eu só não vou atender porque eu tenho um nicho específico para atuar. Se você está disposto a atender, você não pode deixar de Exato, atender bem. exato. Né? Então, mas eu vejo muita gente no contexto de assessoria que olha e fala, pô, esse cliente é pequeno e tal, e como uma maneira pejorativa de falar, sabe? Sim. Então, cara, de novo, tem honra no mérito, sabe? Tem honra na ele ter juntado aquele dinheiro. Ele trocou o tempo da vida dele pelo aqueles recursos. Então, você pode não atender. Tá tudo bem até aí. Sim. Mas, cara, não menospreza, entendeu? Não menospreza, porque primeiro, talvez você nem você tenha aqueles recursos. Né? Sim, você fala não, que a gente total, é pequeno, porque o mercado total. financeiro deixa a gente alienado, né? Alienado Então, completamente? na minha época era milhão, milhão, milhão. Agora é bilhão, bilhão, bilhão. Então, pô, você fala, pô, tem uma carteira de 1,9 bi. Tá bom, a minha carteira não é a minha física, né? Não é a minha carteira do meu banco, pessoal. A minha conta bancária ainda não é um CPF, né? A minha conta bancária tá ali. Então, assim, a gente fica nessa cifra pra cá e pra lá, aí você acha que tudo é... Tudo assim, é pequeno, né? Tudo é pequeno. Você fala, cara, tira o zoom. Você tem essa grana primeiro? Você seria o teu maior cliente? Você tá falando dos outros, então, Sim, sabe? Então, é verdade. eu acho que esse aprendizado acho que vale carregar. Esse mercado de assessoria, eu sou um grande entusiasta dessa profissão. Eu amo essa profissão. Eu acho que a gente vai crescer muito ainda no Brasil. Nos Estados Unidos, quando a gente olha nossos pares, Sim. pô, pessoas, né, muito bem-sucedidas, com carreiras lindas. Acho que a gente está convergindo para isso. Acho que a XP realmente é uma plataforma que dá essa possibilidade, essa visibilidade, essas ferramentas para você atuar de fato nessa profissão. E eu sou um entusiasta. Eu acho que a gente está desempenhando um bom papel na sociedade mesmo, sabe? Trazendo melhoria para a vida das pessoas financeira, que desencadeia todo o resto, né? Sim. Saúde, felicidade, viagens, conquistas. Então, acho que o papel do assessor ele é muito nobre. Assim. A gente tem muitas coisas falando... Cara, o papel do assessor ele é muito nobre. O assessor, a assessora, ela tem um papel fundamental nas famílias. Então, assim como a gente vai num médico, ele tem a chave do teu coração, né? O médico tem a chave do teu coração. O que ele te falar, você não questiona, né? Você até pode questionar para entender, mas não para afrontar, né? Sim. Você vai ali, o médico fala, olha, é isso aqui que você vai fazer para você ser curado. Então, você tá aberto ali. Você entra no consultório dele já esperando uma solução. E aí, a figura do assessor, ela é muito parecida com isso, né? Porque e é uma conquista, né? Porque a profissão, né, dos médicos, ela já existe há centenas de anos. O assessor é pouquíssimo O assessor tempo, é muito pouco comparar. conhecido. Então, vai convergir para que talvez as próximas gerações, elas realmente vão ser pessoas que vão ter a chave do coração das pessoas quando elas sentarem de frente para um assessor e vão se abrir de fato. Eu falo para os clientes médicos, né? Vocês podem ter até a saúde do meu cliente, mas o órgão mais sensível eu tenho que é o bolso. Exato. Exato. André, a gente tá indo pro final, o papo tá muito bom, mas... Cara, a gente falou de diversas coisas e foi muito bacana que você tava no começo, não no começo, mas diria quase começo. Sim. Ali, 2008, você construiu uma carreira de sucesso, não só como assessor, mas como empreendedor, de montar o escritório, de tentar passar esse conhecimento à frente, ter o histórico do esporte e passar à frente a importância disso pra gente aprender a ter disciplina, não desistir. E eu queria que a gente finalizasse com você falando... O que você recomendaria para a pessoa que não é do ramo de assessoria, que está querendo entrar? Como você até disse, citou a pessoa que trabalhou no seu escritório, Felipe né? Casal, transição de carreira. Que hoje é top 3 da XP. Ou também pessoas que estão no começo da carreira. O que você falaria para essas pessoas? Legal. Eu, de novo, né? Eu sou entusiasta, então sempre que me perguntar sobre essa carreira, eu vou tentar expor o máximo. Mas eu também não sou romântico. Então, é uma carreira que vai exigir muita dedicação, né? É uma carreira nova, de novo, a gente está falando sobre isso. Então, ela vai exigir que você realmente se dedique de verdade. Mas eu costumo dizer lá na Verso que é um jogo de exposição. Sabe aquele contexto, aquele conceito de fake until make, né? Fingir até você ser. Isso, de uma certa forma, é errada, né? Mas o jogo de exposição, você precisa estar sempre mostrando o que você faz. As pessoas, elas precisam saber exatamente o que você faz. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, é ótimo. Mas você tem que ter claro que você vai precisar se expor. Porque as pessoas não estão acostumadas com você na figura de uma assessora, ou você na figura de um assessor.
Elas te conhecem quando você trabalhava com arquitetura. Sim. Então, existe um processo para você transferir a autoridade de um mercado que você atuava para outro. E isso não tem como ser feito sem você se expor. Verdade. Então, se você não estiver disposto a isso, talvez a curva seja mais longa e mais sofrida. Então, lembrando o exemplo do Gasal, ele era um diretor executivo de uma multinacional no ramo de TI. Caramba. Só que ele tem mestrado em finanças, sempre gostou do meio, mas trabalhava com TI. A vida levou ele para esse mercado. E quando ele fez a transição de carreira dele, ele teve que se expor. E era natural que os amigos ainda não reconhecessem ele como uma figura de um assessor. Muitos falavam, pô, que bom, você virou assessor, você é meu amigo, tudo que eu precisava. Uma pessoa que eu confio e que está nesse mercado. Fechado, toma aqui a chave do meu coração. Só que outros, até hoje, estão vindo, 3 anos depois. Caramba. Porque espera, tem toda uma curva, né? Tem. Entender que ele realmente está nessa profissão, que ele se consolidou, que ele é bem sucedido nessa profissão agora, que ele tem tecnicidade. Que não é uma aventura. Que não é uma aventura. Então, existe uma curva. Então, para quem quer fazer transição de carreira, você precisa se expor. Então, se você tem que ter isso muito claro. E como você vai se expor? E aí, depende da plataforma que você vai estar, plugado, né? Uhum. A XP vai ter ali todas as ferramentas para você trabalhar. Um escritório tem que ter esse perfil de te ajudar comercialmente a estar exposto. Mas você vai precisar fazer isso. Então, para quem é muito novo, eu acho que já é outro perfil. Para quem é muito novo, o esforço precisa ser maior. Uhum. Então, aquela coisa do esforço-resultado, né? O esforço precisa ser maior. Eu preciso garantir que a rotina de esforço precisa ser cumprida. Eu não vou cobrar... Tantas ligações, Eu cara. não vou cobrar que você perca peso. Eu vou cobrar que você vá à academia, que você Sim. durma bem, que você se alimente bem. O perder peso é o É resultado. consequência. É o resultado. Então, e aí eu acho que você tem que estar disposto a isso. Porque você precisa passar por uma esteira de esforço. Para você romper e ganhar musculatura, e ganhar traquejo, e ganhar Perfeito. tecnicidade, autoridade, confiança. Porque nesse mercado você não precisa ser extrovertido. Você pode ser introvertido. Sim. O que você não pode ser é tímido. Que timidez tem a ver com confiança. Sim. Então, introvertido ou extrovertido não muda. Você pode ser uma pessoa extremamente comercial sendo introvertida. Sim. Você tem um foco canalizado para aquilo. Agora, o tímido ou a tímida que não dá, porque aí tem a ver com confiança. E a confiança, ela é adquirida. Então, por que você não tem confiança para falar? Talvez você não tenha a técnica para falar. Talvez você não tenha a autoridade do assunto para falar. Isso é desenvolvido. Então, você vai, aos poucos, perdendo a timidez, ganhando confiança. Exatamente. Então, se você, eu me considero uma pessoa tímida. Não, calma. Você é tímida ou você é introvertida? Né? Então, é diferente. Uhum. Se você for tímido, confiança, isso precisa ser trabalhado, vai exigir mais esforço ainda para você Com vingar certeza. nessa profissão. E eu tô falando vingar nessa profissão de assessor, né? Sim, sim. Assessora comercial. Dentro do mercado financeiro existem diversas outras áreas para você atuar. Então, na área de suporte, a área técnica, a cadeira de especialista, aí é outra coisa. A cadeira de assessor comercial, inevitavelmente você vai ter uma carreira comercial. Sim. Mas eu acho que o que o seu pai te ensinou, né, talvez uma das coisas mais importantes, o que o chefe dele mandou, que era ser um cara não só de mercado, mas um cara de clientes, Sim, eu acho que isso aumenta mais ainda a importância da profissão do assessor. total. Porque a gente tem coisa mais importante da empresa, que é o cliente, né? Se o cliente mudar de empresa, a empresa não tem mais receita e acabou. Acabou ser nosso último chefe. Então, pra mim, acho que é importante demais a carreira hoje. É difícil, como você Sim. falou, não tem como romantizar, mas, Sim. cara, é de extrema importância, né? E é uma Sim. carreira de longo prazo, né? Não é uma carreira Também. curto-prazista, é uma carreira de longo prazo que o tempo é muito favorável na nossa profissão. É verdade. Muito favorável. Pela senioridade, que a sua carteira cresce a CDI no mínimo, né? Sim. A sua custódia vai aumentando a CDI no mínimo. Então, assim, é uma carreira de longo prazo, assim. Não caia no conto que vai dar certo tão rápido, porque pode ser que não dê, né? Então, o tempo, ele é favorável, mas no início ele é um inimigo, ele vai te provar, né? Então, esteja disposto. Eu acho que vale a pena. Eu, por mim, quanto mais assessor tiver no Brasil, melhor. Ajuda a reforçar a nossa profissão. Então, eu sou entusiasta. Eu quero ver no Brasil 1 milhão de assessores Pô, que atendendo legal. todo mundo. E eu acho que é isso. Tem gente para atender, não Tem tem... O Brasil é enorme, né? Então, quanto mais gente tiver aqui, melhor. Vai ser bom. É isso.
Gente, Andrezão, muito obrigado, Eu que de agradeço. verdade. Obrigado, André. Que história incrível. Marco, meu grande co-host sempre. Muito obrigado. Obrigado, desculpa eu não ter te apresentado de novo, mas o público já te conhece de outros carnavais. Vamos comer uma feijoada agora. Consegui mudar? Conseguiu. Mas, gente, eu vou encerrar aqui o programa, então. Boa. Meu querido telespectador, muito obrigado por mais esse episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e faça o que você quiser. Assista, mande pros seus amigos e já venha aqui trabalhar no nosso universo de assessoria de investimentos. Como o André falou, é a carreira do presente e a carreira do futuro. Um grande beijo, se cuida, gente. Tchau, tchau.